Alô, testando 1, 2, 3 e é isso aí, ladies and gentlemen, vem comigo porque estamos para ler as notas de atualização do 1.8.56. Esse que veio agora dia 30, né, de janeiro, e agora a gente está lendo isso a 3 de fevereiro porque eu sou preguiçoso, beleza? Então vamos lá. Vamos ver que é tudo novo, eu não vi nada sobre, mas já tem as mudanças com a Aurora, coisa que eu vou ter que fazer um vídeo também, específico só sobre ela, e outros ajustes em geral, que a gente vai ver mais tarde também. Então vamos ler essa nota primeiro e vamos partir para a outra parte da atualização que vocês conhecem, que eu mostro para vocês onde ler. Então a nota dos desenvolvedores é a seguinte: nesta atualização planejamos enfraquecer alguns heróis populares no modo ranqueado e ao mesmo tempo fortalecermos alguns heróis que não se encaixam bem no machado de guerra e a armadura do peito bruto, tá? Então esses ajustes aí vão ser bom, tá? Vamos lá. Esperamos que após essas alterações todos os heróis proporcionam uma melhor experiência no jogo. Nós também otimizamos os equipamentos, torres, minions, monstros e nossa, de novo eles vão começar com isso, né? Então que você tenha uma melhor experiência de partida. Então a gente tem o herói renovado, né? A Aurora, a donzela glacial. Lenda do Vale do Norte, blá blá blá, só uma frase de efeito, nada demais. Os ajustes que eles já falaram alguns. Campo de batalha. Rota de torres. Rota e torres. A força da rota é aumentada após destruir a torre da base ou derrotar o Lorde. Eu acho que é normal, né? O HP da torre da base foi aumentado. Tá, então eles vão deixar mais difícil de quebrar a T3, né? Lembrando que torre externa, torre. São três tipos de torre no jogo, né? Mas eu já vejo pra vocês. Monstros, né? Reduzimos o alcance para tornar a competição mais justa para os caçadores. Ajustamos o surgimento e ressurgimento dos caranguejos necrófagos, assim como quantidade e valor de itens obtidos, ou seja, ajustes dos equipamentos, animadura radiante e varinha brilhante. Beleza. Recursos e eventos, isso aqui a gente não liga, tá falando do Attack on Titan, etc, que vocês já veem quando entram no jogo. O novo aspirantes e é isso. Vamos em notas de atualização lá nos eventos. Isso se eu não conseguir ver daqui direto, né? Consigo, obrigado. Obrigado, consigo ver daqui direto, família. Então vamos lá. Começamos com o Sun, que já pelo ícone dele já temos uma diferença aqui. Então ele acabou tendo aí a sua splash art, né? A sua arte conceitual dentro do jogo e também, né? Na tela, né, de carregamento, aqui acabou mudando. Então vamos lá. Uma atualização completa no Rei Macaco, com novos efeitos especiais. Então temos ajustes na primeira habilidade e ajustes na segunda. Vamos lá. Ajustes na primeira habilidade. Parte do efeito de ataque herdado. De 50% foi para 40%, ok. E ajuste na segunda habilidade. A habilidade agora conta como um ataque básico e aciona um efeito de ataque, mas não pode causar crítico. Certo, o que isso influencia? Lembrando que a primeira habilidade dele são essas duas aqui, ó. Que é a metamorfose e a troca rápida. Tipo, ele vai jogar o bastão e um clone dele. E a outra ele vai jogar o bastão e ele vai no lugar onde caiu esse bastão. O Sun é um carinha bem diferente, tá? No final das contas, ele é um cara muito hit effect, por assim dizer. Só que a segunda habilidade dele, que era uma das principais, entre aspas, de gap closer, que você consegue chegar perto de um adversário, que você consegue ter ali, causar um dano que às vezes até mesmo finalizador, ou apenas para trazer os clones junto ao adversário, não era tão eficiente, né? Então agora ele consegue usar essa habilidade em prol dele. Isso faz o quê? Deixa eu pensar. O que isso faz? De certa forma, existem alguns itens no jogo que acabaram mudando. Essa segunda habilidade do Sun era como se fosse uma segunda habilidade de qualquer outro herói dentro do jogo, só que como se contasse um ataque básico, né? Como se não contasse no caso. Agora, ela faz com que conte. Então, além do dano base da habilidade, também tem aí essas questões de efeito de contato que a gente sempre soube, né, desde sempre o que era. Fazia um tempo que eu não vi uma mudança no show. Ou no show não, desculpa, no som. Divertido. Mas vamos lá. Quando a gente fala do Sun, a gente tem os equipamentos. Então vamos para preparação rapidinho aqui, ó, equipamentos. O que vai acontecer? Efeitos de contato de forma geral fazem com que, vamos ver, a lâmina dos sete mares aplique, faz com que voz do vento aplique, confronto sem fim também vai aplicar. O que mais?
Acredito que garras de raço com roubo de vida também funcione, mas ainda assim é uma dúvida minha. Deixa eu ver. Não é pra tanto. Se fosse pra ideia de dano mágico, vai. Tipo, cetro relâmpago. Entende? Tem isso. Não que você vá fazer, mas entenda qual é a relação. Entenda que, tipo assim, se você usar essa habilidade, você vai aplicar o efeito de contato dela com a habilidade, entendeu? Por isso que conta agora com essas coisas. Com esse estelário também, a mesma ideia, entendem? De tanque, eu acho que não tem nada de tanque que possa fazer esse efeito, né? Acho que não. Mas enfim, vocês entenderam. Então agora o Sun consegue é, ser muito mais. Isso, aniversário da Angélica está chegando. Vem, envie felicitações. Ah, que fofo. Parabéns, Angélica, é isso. Então vamos lá, vamos voltar à ideia aqui. Então é simples. O Rei Macaco, né, o Sun Wukong, seja como for, ele tá ainda com essa mesma ideia de ser o cara que vai ficar splitando no jogo, o cara que fica na selva o tempo inteiro pra fechar 6 itens e lutar, o cara que sempre vai procurar umas lutas tipo 16 contra 2, porque ele só faz clone dele mesmo, entende? Então ele fica sempre nesse mesmo intuito o jogo inteiro. A mudança dessa primeira habilidade foi um ajuste, não necessariamente um nerf, porque como agora na segunda habilidade ele vai ter efeito de ataque básico, né, efeito de contato, num tempo de recarga de 4 segundos, não é algo tão potencial. Por quê? Porque são herdados algumas coisas para os clones. Vejam aqui. Os inimigos atingidos por Sun, seus clones terão defesa física reduzida em 4%, acumula até 10 vezes, Sun recupera HP igual a 50% do ataque físico do clone cada vez que um clone de causa dano. E acredito também que esses são efeitos herdados. Assim como também não falam sobre os ASCII, muitas vezes, a maquininha ela herda alguns efeitos, assim como o Popô e Culpa herda alguns efeitos também na mesma medida. Se eu não me engano, com o Sun não é diferente. Eu vou dar uma olhada depois, mas eu acho que não é diferente. Então esses efeitos de contato do ataque básico também funcionam no todos os Zs de clones que ele também faz, ou seja, por isso que vão diminuir os efeitos herdados de ataque em 40%. Belezinha? Porque senão o bagulho vai ficar louco, aí vocês já sabem o que pode acontecer. Não vai ficar fora da cor. Mudança. Visualmente ele parece bem legal. Assim, é sempre bom ver coisas novas. Eu sei que existe uma coisa chamada essência de personagem, que uma galera pode estar criticando até mesmo, mas. Galera, cada um, cada um. Tipo assim, tem gente que vai gostar, tem gente que não vai gostar, tem gente que vai continuar jogando, tem gente que não jogava vai começar a jogar, entende? Tem que ter mudança, porque se o herói não é tão popular, o jogo vai fazer com que ele cada vez mais seja pra continuar sendo o que ele é. Né? E é assim que a gente gosta, não é mesmo? Então, vamos continuar. Paquito, né? Paquito que vem aí com uma mudança, né? Cheio de buff, buff, buff. O único nerf que a gente teve dele foi lá na Season 2, 3 de MPL? Não. Ou foi de 3 ou 4? 3, 4. Acho que foi Season 3, Season 4, né? Que deram a duração da velocidade de movimento dele. Né? 2.5 para 1.8. Mas depois disso continuaram buffando ele, toma dano, toma não sei o que. Então vamos ver agora o que vai acontecer. Paquito tem sido uma escolha popular e está indo muito bem nas competições profissionais. Essa aí é a parte que eles falaram que queriam mudar um pouco desse profissional, né? No entanto, seu desempenho tem sido ruim em partidas ranqueadas regulares. Ao alterar o tamanho da segunda habilidade da Ultimate de Paquito para que seja idêntica à sua primeira habilidade, esperamos que jogadores agora usem as habilidades de uma forma mais consistente e com melhor taxa de precisão. Rapaziada, o que é isso aqui? O que estão fazendo? Aumentamos significativamente o tamanho da habilidade para ficar idêntica à primeira habilidade. Meu Deus, eles estão falando de largura? É isso, ladies and gentlemen, que eles estão falando aqui pra mim? Largura? Aumentamos levemente o tamanho da habilidade para ficar idêntica à primeira habilidade. Meu Deus do céu. Cadê? Tem. Talvez tenha vídeo. Aqui é meme. Cadê o corno? Eu não tenho Paquito? Eu tenho Paquito, pô. Aqui eu tenho skin, esqueci. Tipo, o primeiro alcance da habilidade já é consideravelmente grande, por assim dizer. Aqui não vai mostrar o alcance, né? Mostra, filho. Ah, que aqui é passiva, né? Mas ainda assim. Fellas. Fellas. Se for o que eu tô pensando, as coisas não vão mudar tanto assim, não. Tipo assim, vai mudar muita coisa. Que aumenta a ideia de clear, de poke adversário, de haraz, entende? Tudo nessa mesma sequência.
Mas vamos dar uma olhada dele depois. Eu vou ver o alcance. Qualquer coisa eu falo nas redes sociais. Porque, se for o que eu tô pensando, isso aqui. Assim, entendo que pra profissionais o assunto é bem mais delicado e até às vezes mais fácil. Mas quando chega a ponto de você ter que buffar um herói que tá sendo usado na ranqueada, quer dizer, que não tá sendo usado muito na ranqueada e muito no competitivo, significa que ele vai ter uma taxa maior, um índice aí de escolhas maiores na competitividade, né? E se for o caso da ranqueada também, ele vai no mesmo sistema, não vou mentir pra vocês. Mas tudo bem, vamos manter. Não consertaram a cabeça da Ixia ainda, né? Coitada. Mas vamos lá. Esperamos deixar o dano geral de Ixia inacto enquanto aprimoramos a sua mobilidade. Tempo de recarga da primeira habilidade, de 8 a 4 segundos, agora 4 segundos em todos os níveis. E o dano base, bem nerfado para começo de jogo, mas isso impacta sobre o pokezinho e mobilidade que ela tem. Significa que o kiting dela ficou bem mais interessante para começo de jogo. Não necessariamente agora você vai usar a sua primeira habilidade só para poke, ou dificulta um pouco mais a ideia do clear wave, então ela fica mais presa na lane, tecnicamente. Mas a gente precisa saber também o que aconteceu com as waves, né, com as torres, etc., pra gente ter uma base melhor sobre o que tá acontecendo com a Ixia, né, nesse buff, entre aspas, né? Vamos lá. Pra mim, ainda assim é um pouco mais tranquilo. Ela vai manter a mesma ideia de meio final de jogo, não vai implicar tanto essa primeira habilidade dela, mas ainda assim tira um grande potencial de troca que ela tem no começo de jogo. Então ela acaba ficando de mãos atadas. Nolan. Queremos dar aos outros heróis mais chances para contra-atacar, obrigado, e Nolan, ao mesmo tempo, melhorar a sua experiência de limpeza de rota. Então vamos lá. Ajuste na passiva. Agora não causa lentidão nos inimigos. O novo efeito restaura energia adicional ao atingir monstros com ativações de Fenda. Ou seja, eles nerfaram em heróis e buffaram na selva. Então agora ele não causa mais aquela lentidão nos adversários, o que é até que consideravelmente bom, porque visto que as fendas já fazem nos adversários, elas não causam lentidão por ser lentidão. Elas, quando as fendas se juntam, elas causam tipo um mini controle de grupo, que é uma coisa muito chata, porque aquilo meio que parece um termo de gravidade, porque cada vez que ele usa a habilidade você está próximo dela e você recebe também o dano, ela te puxa um pouco pro centro dessa habilidade, onde ocorreu o corte entre as duas fendas. Então, tirando essa lentidão a mais, acho que o jogo fica mais legal, né, pra contra-atacar ele, nesse mesmo sentido. Então você vai conseguir kaitar ele. O pessoal vai achar estranho de começo, quem joga bastante com ele. Mas vai ser algo muito bom, tá? E pra clear, tipo assim, eu já acho ele bem forte, tá? Mas eles estão falando aqui no quesito de lane. Não sei se com esse efeito, eu acho que sim. Eu acho que ele volta pra XP, cara. Ele volta nesse sentido pra XP também. Tipo assim, por mais que ele já seja Pikkelban, existe a capacidade dele, sei lá, ir um mid lane, um XP. Que querendo ou não, essa ideia de assassino é muito forte. Ele pode ir até na Gold. Facilmente. Fácil. Acho que essa é a ideia. Ele consegue. Por conta dessa restauração de energia adicional. Pra matar minion. Tá? Atingir minions com a fenda, etc. E efeito da Ultimate. Efeito removido. Remoção de efeitos negativos. Ok, agora é um assassino que pode ser assassinado. E querendo ou não, pra quem não lembra, o Nolan, com o corte das fendas dele, né? Ele faz 3 cortes. Quando ele faz esses 3 cortes, ele pulava um pouquinho pra trás, nem que nem Power Ranger, né? Ele joga a habilidade pra frente e vira pra trás. E nisso, ele acabava tendo ali um efeito de que enquanto ele estava usando esse casting de Ultimate, cortando a fenda e indo pra trás, ele não tomava controle de grupo. Então ele era muitas vezes usável, essa habilidade, pra ele fazer jogadas contra algum herói que tenha controle. Então, sei lá, o Franco, tipo assim, o Franco não ultou, né? O Franco usou um gancho e ele usou a ultimate durante a animação desse gancho que cata nele. Ou seja, ele não toma esse efeito, porque o efeito acaba sendo removido. Então, nesse sentido, ele tinha muito disso. Agora não, ou seja, ele precisa só usar ultimate pra causar dano e ter aquele efeito de controle da passiva que é só, e não tem mais nada. Isso impacta bastante, porque querendo ou não, por mais que seja um ajuste sobre tirar essa remoção de efeito negativo, eles diminuem muito o tempo de recarga dessa habilidade, ou seja, ele vai continuar sendo o papel de assassino dele muito mais forte e ainda tá no meta. Não mudou nada. Tá? Lunox. Lunox está dominando na selva desde os ajustes anteriores, então estamos enfraquecendo ela para balancear. Além disso, ela está usando Ultimate com muita frequência, por causa da redução do tempo de recarga, ou seja, a itemização que ela anda fazendo. Então, vamos à primeira habilidade, que é o Caos. A porcentagem de dano adicional a monstros vai de 2,5% para 1,53%. 5% de dano é muita coisa, ainda mais lembrando que ela usa muito ataque básico, tá?
Então, ainda mais para limpeza de objetivos, né? Para ela ficar muito forte nesse sentido. E ajuste na habilidade 3, que é Ultimate. Tempo de recarga de 25 a 15 segundos para 30 a 22 e não tem muito aqui. Só aumentaram 5 segundos e só para dar um ajuste no tempo de recarga, porque às vezes ela tava 2, 3 vezes uma teamfight e era meio estranho, né? Então, tá tudo bem. Ela está tranquila. Pelo menos minha parte aqui. Só ajuste na selva. Ela ainda continua muito forte na rota do meio, é ainda um dos focos sobre assassinar tanques, assim como o Carry faz, e vida que segue. Né? One. One ainda tem uma agilidade incrível. Tentamos reduzir a velocidade do salto dela para desbalancear, mas isso afetou sua experiência de controle. Dessa vez, reduzimos a distância do salto para enfraquecer a habilidade de perseguição e kiting dela, com impacto mínimo na experiência de controlar ela. Então, reduzimos ligeiramente a distância do pulo, e o dano de ataque básico e a taxa de efeitos de ataque agora vai de 100%. Lembrando que ela causa por causa das marcas dela, né? Ela tem as marcas da One. O que é? One pode se mover em curta distância. Não, os heróis inimigos atingidos por ataques de One terão suas fraquezas expostas, né? Ela tem essa ideia de fraqueza. E quando você quebra essas fraquezas, você causa essa ideia de dano base. Então, tipo assim, seria o seu valor de ataque mais o valor da fraqueza. E nesse sentido, você dava um dano a mais no seu adversário por conta da fraqueza que você deixava exposta nele. Agora, pelo menos, vai, tipo assim, diminuir um pouco dessa ideia, de 103% vai pra 100%, mas eles tiraram um pouquinho dessa distância de pulo. E isso já é um tempo que eles estão fazendo, tá? Que diversas vezes eles vêm mexendo nessa passiva da One, sobre a velocidade, sobre quanto que ela tem que girar de pulo, etc. Isso está enfraquecendo cada vez mais ela, porém ela ainda continua sendo o herói mais quebrado do jogo por conta de mobilidade e uma ultimate que causa muito dano individual e é muito forte. Não muda. Vamos de carry. Percebemos que a carry estava causando muito dano mesmo com a build de defesa, ou seja, a volta da itemização com o cinturão do trovão. Sendo assim, diminuímos o dano da passiva dela para que ela precise de uma build mais ofensiva para causar a mesma quantidade de dano. Ou seja, eles pensaram. Então, tá ótimo. Ajuste na passiva, que antes era de 6 a 8% do HP máximo do adversário, agora vai de 5% mais 1% do ataque físico adicional do HP do alvo. Ou seja, o escalonamento da habilidade agora é com dano físico. Então, se você começar a fazer aquelas itemizações de tanque com ela, mais defesa, bruiser, o que for, ela não vai bater em 8% da vida do adversário, porque você vai precisar escalar com dano. E Fellas, 1% de ataque físico adicional é pouquíssima coisa. Juro pra vocês, é pouquíssimo, tá? Mas ainda assim, é algo que cada vez que ela escalar ali 100 de dano, ela vai conseguir 1% a mais. Basicamente essa é a ideia. Mais ou menos. Então ela volta a ter ali quase esses 8% ali. Perto. 7 ponto algo, talvez. Talvez. Mas ela ainda tem. Então, finalmente tiraram essa ideia da carry tank. Apesar de que, ainda bater com 5% da vida do adversário continua sendo algo muito ok para uma carry que tá com uma itemização de defesa justamente para isso. Para segurar dano adversário e ser um inferno dentro do jogo. Então ela pode continuar fazendo o que ela tem que fazer. Hanabi. O desempenho da Hanabi não deveria variar tanto de ranqueada em ranqueada. Por esse motivo, diminuímos a habilidade de rota dela no começo e no meio do jogo, e aumentamos a autodefesa dela no fim. Então agora a gente tem um ajuste na passiva, onde tem o alcance do ricochete, para ela não ser tão imponente assim na fase de rotas, porque ela dá um ataque básico e dependendo do ataque básico dela, ela fica, né, causando muito dano no adversário por tabela, então ele acaba não percebendo sendo pouco dano, mas a partir do momento que ela lança umas 15 shuriken ao mesmo tempo, aí ele percebe que ele tá tomando um dano. Entendeu? Então, agora os ricochetes não ricocheteiam em inimigos escondidos em moitas. Isso é uma grande mudança e é muito forte. Normalmente pra vocês. Porque, querendo ou não, Hanabi já não é um herói muito popular, ainda mais pela... Como é que eu posso dizer? Pelo desempenho que ela teve antes do rework dela, do revamp. Hoje em dia, com o revamp, eu acho ela muito forte. E vai continuar sendo, na minha opinião, independente. Porém, ela tem uma grande fraqueza, né, que é essa falta de mobilidade, entre aspas, dela. Por mais que a primeira, qualquer tipo de escudo que ela ganhe, ela tenha uma mobilidade a mais, não é algo tão focado, não é algo tão bom quanto um avanço de uma carry, quanto uma segunda de um clint que dá controle no adversário, entendem? Então isso acaba pecando muito. Porém, caso ela escale para meio final de jogo, ela é muito mais forte do que um clint, pra mim, muito mais forte do que uma carry,
por conta desse dano que ela consegue multiplicar nos adversários, não pelo foco de dano individual apenas. Lembrando que ela também é um herói de foco individual e ela é muito forte nisso, ainda mais com a segunda habilidade. Então, isso faz com que pelo menos seja jogável contra uma fase de rotas, porque caso você pegue um herói que tem aí uma desvantagem contra a Hanabi, já é mais que o suficiente para você não conseguir combater ela e não ficar numa rota, porque você vai apanhar o tempo inteiro de tabela, e quando ela conseguir, ela só usa um ultimate e te mata depois. Mas vamos lá. E o tempo de recarga da primeira habilidade foi de 14:12 para 15:10, ou seja, eles mantiveram o que eles falaram. Tirar essa força da Hanabi para começo e meio de partida, para ter um final de jogo muito forte. E só. De resto, só as mudanças que ela teve mesmo. E só. Arlo, coitado, né? Tá tentando voltar pro meta. Aumentamos os ganhos de Arlo com equipamentos de ataque. Ou seja, agora, ajuste na segunda habilidade, regeneração de HP de 5 a 10% para 90 a 160 de ataque físico. Calmou. Calmou que a gente vai precisar fazer uma matemática aqui. Arlo agora não vai se beneficiar de tanto tanque assim, ou só bruiser com muita vida. Agora sim é legal fazer tipo uns 2, 3 itens de dano nele e fazer um bruiser. Acho que é nessa medida. Por quê? Porque agora a regeneração dele depende de dano. E ele já, tipo assim, com 90% de dano já é bastante coisa, novamente pra vocês. Mas imagina um Arlo meio crítico pra vocês entenderem. Tipo assim, sei lá, dando 1000 de dano no adversário. Ele vai curar a vida inteira. Então vamos ver como vai funcionar esse novo Arlo. Pra mim é uma ideia bem interessante. Vamos ver o que de itemização pode mudar pro herói, vamos ver se eles ainda vão continuar, quer dizer, parar com essa ideia de só fazer um ataque de caça pra ele, um ataque do caçador e começar a fazer o que o Patch Note pediu, né, que seria a introdução do machado de guerra para muitos heróis e também do peito bruto, ou seja, vai ajudar bastante o Arlo também nesse mesmo sentido. Interessantíssimo, vamos lá. Grande Edith, o que fizeram contigo? Heróis na rota da XP que usam o machado de guerra e a armadura do peito bruto ganharam mais força, então decidimos fortalecer a Edith no fim do jogo para que ela seja mais viável. Ajuste na passiva, o dano de bônus de 4% de ataque de dano mágico com base no HP máximo foi de 4 a 8% baseado no nível de dano básico como HP máximo. Cara, 8%? Ela virou uma carry. A passiva da Edith agora é a passiva da carry antiga. O que antes a carry agora só batia com 4 a 8, agora, antes só 5%, a Edith faz agora com 4 a 8. Isso é bom? Caras, isso é muito bom. Ainda mais porque, lembrando, Edith, temos o Pylax, que é o robô, e a Edith, que é a que controla, entre aspas, esse Pylax aí, né? Que é o guardião. A Edithinha, que já é o inferninho de jogar, vai ser muito mais forte para um final de jogo. Ela tá acompanhando esses bruisers pra ela ter pelo menos alguma coisa pra jogar contra eles, né? Porque de tanto controle e paciência que ela tem que ter pra jogar. Então isso aqui é muito bom. Edith cada vez mais vem me surpreendendo e sempre com buffs positivos. E lá fora ela é bem escolhida. Vamos ver o que mais. Argus. O Argus já teve uma mudança muito boa recente, né? Vamos ver o que aconteceu. Heróis na rota da XP que usam machado de guerra e peito bruto ganham mais forças, então decidimos fortalecer Argus no início do jogo para torná-lo mais eficiente. Temos aí ajustes dos atributos, ou seja, ataque básico dele, o ataque base no caso, de 100 para 111 e um crescimento de cada ataque de 4,25 para 3,5. Lembrando que não muda tanto porque, deixa eu ver, são 11 pontos praticamente de dano que ele aumentou. E daqui ele tá tirando, tipo, quanto? 0, tipo, sei lá, finge, 0,75. Acho que é isso, não sei. Não ligo. Ou 0... É isso? Não. Tipo, cada ponto aí é 0,75. Ou seja, eles aumentaram o dano que ele ganharia já pelo começo do jogo, mas estão tirando pra esse começo final do jogo. Então, no começo ele vai ter umas trocas mais constantes, mas ele não vai ficar tão fora da curva no meio final de jogo, porque isso é só um ajuste. Não é tanto assim considerado buff, na minha opinião. O ataque no nível máximo permanece inalterado, como eu disse. É uma matemática que eles fizeram. Eles já trouxeram rápido esses pontos que eles estão tirando de 4,25 para 3,5 pro começo final do jogo. Eles já trouxeram base para ele agora, pro live, né? E agora ele vai crescendo e alterando mais para acrescentar o resto que ele ainda tinha perdido. E ajuste na segunda habilidade, o novo efeito agora monstros podem ser amaldiçoados. A segunda habilidade dele, a maldição que a gente fala, é o DPS que ele causa. Caso você acerte um adversário com a segunda habilidade,
você vai causar lentidão, etc, tal, e o inimigo vai começar a sangrar, só que na verdade não é um sangramento, é uma maldição que ele coloca no adversário. E essa maldição, no caso, é como se fosse uma ideia de sangramento. Por um determinado tempo, ele começa a tomar um DPS muito forte. E agora ele consegue fazer isso na selva, ou seja, ele permanece na ideia de ser viável para a selva também. E não só isso, como também o XP que pode invadir e conseguir ali buffs adversários, conseguir controlar a selva adversária. Com muito mais foco. Lembrando que a segunda habilidade é a habilidade de foco dele, tá? É a que você mais upa. Incitar. Heróis na rota da XP que usam machado de guerra e armadura de peito bruto ganham mais força, tentando assim fortalecer o incitar na rota da XP para torná-lo mais eficiente, blá 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 blá. Vamos lá. Ajuste na primeira habilidade. Primeiro dano de 175, 300 mais 180% de dano físico adicional. Continua para 175, 300 mais 200% de ataque físico adicional. Segundo dano vem de 175, 300 e 180 para 175, 300, 200%. Ou seja, aumentaram 20% de dano base, né, em cada uma das habilidades. Quer dizer, cada percurso, né? Na ida e na volta da lança que ele causa. Pra quem não lembra, o Incitar, ele tem uma habilidade que é parecida com o Franco que ele puxa do adversário. Só que o puxão dele é um pouquinho diferente. E ele puxa mais gente também. Então, nesse mesmo sentido, ele acaba ali pegando... Né, tipo, é o dano da ida e o dano da volta. Quando ele estaca alguém na lança e depois ele puxa a lança de volta pra ele. E ajuste na segunda habilidade foi de 300, 450 a 160 de dano físico adicional para 300, 500 e 180 de ataque físico adicional. Ou seja, bufaram 20% de tudo no Incitar para que ele fique mais popular, por assim dizer, com os novos itens, né? Com o Machado de Guerra e o Peito Bruto, que literalmente são dois itens que... esses dois itens são comparados à mesma ideia de você fazer relógio e cetro relâmpago alguns patches atrás. Agora você faz tipo Machado de Guerra e o Peito Bruto, que é o combo muito forte do jogo. Então, alguns heróis agora vão ter esse potencial. Jawhead, vamos lá. Organizamos a experiência de controle da Ultimate do Jawhead. A habilidade número 3, que é a Ultimate, vamos lá. Aumentamos ligeiramente a duração do atordoamento para tornar os combos da Ultimate mais 2 habilidades mais fluidos. É aquele combo padrão que a gente conhece de Jawhead. Ele marca um alvo com a Ultimate, stuna o alvo, aperta a segunda e lança esse adversário para trás, pro seu time, etc. Né? Como funciona a base do pick-off. Lembrando que também o Jawhead, não só pela ideia de tanque, ele também é mais soldado. Tá? Por mais que seja legal fazer ele tanque, ele soldado é uma ideia muito viável. Já testaram ele com o peito bruto e o machado de guerra? Eu acho que é uma boa pedida, não vou mentir pra vocês não. Eu acho que ele fica muito forte. E é isso, né? Já vem sempre tendo esses buffzinhos aqui, né? Mas vamos lá. Alice. Após a última atualização, Alice demonstrou uma habilidade incrivelmente poderosa em outras rotas como o Caçador, do Épico ao Mítico. Embora gostemos de vê-la brilhar em outras rotas, seu desempenho na selva deve ser mais equilibrado. Amém. O dano bônus é baseado em HP, de 3.5 para 6%, foi para 2.55, a mesma coisa que aconteceu ali, entre aspas, com a Lunox. Só que eles nerfaram mais a Lunox porque a Lunox tem uma ideia de constância, enquanto a Alice ela acaba perdendo um pouco dessa eficiência porque a segunda B dela tem um tempo de recarga até que considerável, né? 6 segundos. Lembrando que com a ideia da Ultimate, cada tick alinha, né, em heróis inimigos, etc, ela tem essa redução. Mas ela não vai estar lá o tempo inteiro com o herói inimigo para ela reduzir nessa segunda habilidade para ela fazer o clear da selva. Agora tem um novo efeito, o bônus de dano baseado em HP pode causar até 250 500 de dano aos monstros. Isso é ótimo. Por quê? Existe essa limitação para todo mundo que bate em HP. É muito normal disso acontecer porque, tipo assim, você diferencia o que é tipo, adversário, podendo bater em HP com ele, né, no caso, e não precisando bater em HP em monstros. Por quê? Querendo ou não, tudo que é em porcentagem de vida, quando tipo assim, tudo que é em porcentagem de vida e você trata isso com monstros da selva, isso tem que ter um limite base. Por quê? Porque chega um momento do jogo, que não só no começo, que o pessoal já tem bastante, entre aspas, vida, você começa a acelerar muitas coisas. Então é muito difícil de você conseguir nerfar dano verdadeiro, muitas vezes, né? Não só dano verdadeiro, mas também dano por porcentagem de vida. Então a Alice acaba recebendo esse, né, limitador para que ela não fique, né, tipo, tão acelerada na selva para ela conseguir fazer tudo. Então, tipo assim, ela sempre vai estar um passo à frente dos outros. Então eles limitam ela para ela conseguir ser um pouco mais considerável e ter um clear, né, tipo, um pouco mais rápido dos seus adversários. Lembrando que também, se não me engano, teve ajuste nas rotas, então agora os alcances dos monstros você não pode fazer, tipo,
o Golem ou a Ursa de Batalha junto com o buff vermelho, né, o laranja. Então agora você vai ter que fazer um de cada vez e cada um do seu tempo, então isso é bem melhor, meu ponto de vista. Show? Vamos lá. E na terceira habilidade, acertar monstros não reduz mais o tempo de recarga da primeira e da segunda habilidade, ou seja, mais um foco que tiraram nela de nerf, o que tá muito bom. Por mais que esse buff recente dela seja muito ok, ela já tava insuportável mesmo, o pessoal já tava me falando. Então isso é bom. Road. Queremos que sua ultimate seja mais usada com cautela para eliminar heróis em vez de limpar as rotas, ou seja, a terceira habilidade dele teve um aumento significativo no tempo de recarga, de 24 foi para 32, né? 24/18 para 32/24. E o dano do primeiro ataque, que é de 340 a 580, mais 180% do seu ataque físico adicional, foi para 300, 540 com 165 de ataque físico adicional. Eles estão fazendo isso porque é natural que, além do Brood seja aquele Gold Lenda de explosão, né? Aquele carry que realmente consegue uma ultimate e mata o adversário, para que ele não fique toda hora gastando essa ultimate pra limpar a rota, porque é chato. Então, tá aí o nerf por causa disso. E acho que daqui a gente já viu, não? Vamos ver. Acho que a gente já viu sobre isso. Acho. 11.8.5, 13.10, que eu até falei, eu lembro que eu até falei sobre... expliquei bastante sobre o conteúdo do Cloud em si. Deixa eu ver só mais um pouquinho. O Yin que eu falei que ele tava recebendo buff por causa da skin nova que ia sair, a Ivy com o dano contínuo da segunda habilidade, né? A limpeza de rotas também era muito importante, e a Fanny que também recebeu buff. Então, normal. Daqui a gente já tinha até falado. Inclusive da Alice, etc, que, né, até entrei com o assunto. Mas, realmente, do Jarlhead pra cima é que é a experiência desse Patch Note. Porque eles juntaram, né? Eles juntaram o Patch Note aqui. Parece que foi a nota de ajuste. E é isso, rapaziada. Fora o Sun, teve mais alguém que mudou visualmente? É que eu tô cheio de skin aqui, né? Então, não saberei. Deixa eu ver se os heróis que eu não tenho, que fica mais fácil. Alice não, o Johnson já tinha mudado, a Lolita também. Não, 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 não. Varação, a Cici ainda tá aí. É isso, rapaziada. Então, aproveitem, pra mim é mais tranquilo, abusem do peito bruto e do machado de guerra. E acho que é só, família. Tamo junto, até a próxima.